No meio-dia de primavera eu tive um sonho, como se fosse uma fotografia. Jesus Cristo desce à terra e veio pela encosta de um monte, tornando-se outra vez menino. Corre e rola pela relva, e arranca as flores para deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir, de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo, com flores e árvores e pedra. No céu tinha que estar sempre sério, e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir a cruz, sempre a morrer, com uma coroa cheia de espinhos em volta da cabeça e com o pé espetado, e até com um trapo em volta da cintura, como aqueles pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai eram duas pessoas, um velho chamado José, e era carpinteiro, e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu e queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera um pai para amar com respeito, pregasse bondade e justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3 desejos. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. E com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e o deixou pregado lá no céu. E essa cruz no céu serve de modelo para todas as outras. Depois ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita e de riso natural. Limpa o nariz no braço e brinca nas poças d'água e colhe flores e jogas por aí. E atira pedra no burro e rouba as frutas do pomar e foge a chorar quando os cachorros latem. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das meninas e levanta-lhes as saias. A mim ensinou tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão. E olha devagar para elas, como uma criança. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer algumas indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meias, e o Espírito Santo se coça com o bico e se empoleira nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido, como as igrejas o parecem. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que as criou, do que eu duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam as suas glórias, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outreiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. É a criança tão humana que é divina. É esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som que seja, o que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo, dá-me a mão a mim e a outra a tudo que existe.
E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e sorrindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando, o meu ouvido atento alegremente a todos os sons. Presta atenção. São as cócegas que brincam na minha orelha como uma música. E nos damos tão bem um na companhia do outro que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos dois, como um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. E ao anoitecer, nós brincamos com as 5 pedrinhas no degrau da minha porta, e graves como convém a um poeta e a um deus, é como se cada uma dessas pedras fosse um universo, e se fosse perigoso deixá-las cair no chão. Depois eu conto-lhe as histórias que são dos homens e ele ri, porque tudo na humanidade é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar da guerra e do comércio dos navios que sujam os ares com sua fumaça, porque ele sabe que tudo isso falta aquela verdade que uma flor tem que florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer os olhos, os muros caiados de branco. Depois ele adormece e eu deito, levo-o no colo para dentro de casa e o deito, despindo-o lentamente, e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu, ele dorme dentro da minha alma. E às vezes acorda de noite e brinca com meus sonhos, vira uns de perna pro ar e põe um acima do outro. E o menino Jesus bate palmas sozinho, sorrindo para os meus sonhos e meu sono. E quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, me pega no colo e me leva para dentro da sua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E me conta histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E me dá sonhos seus para eu brincar. Até que nasça qualquer dia, que tu sabes qual é. Essa é a história do meu menino Jesus. Que razão que se percebe, não há de ser ela mais verdadeira do que qualquer história. Qualquer pensamento de poeta ou filósofo não é maior. E tudo que ensinam as religiões talvez não sejam mais verdadeiros do que um sonho de uma criança ou desse Jesus menino.